Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Derma Cirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, pessoal, vamos hoje para mais um Derma Cirurgia Cast. Hoje um tema também muito importante, não diferente dos outros. E a gente aqui vai para uma caminhada, né, que eu já falei antes, uma jornada de aprendizado. Uma jornada de aprendizado em cirurgia dermatológica. A gente vai levar para vocês o melhor em cirurgia. A gente vai começar do básico até o avançado. Por isso que a gente vai ter aqui momentos em que a gente vai discutir aspectos muito de natureza teórica, mas que são fundamentos para uma intervenção até maior. A biópsia, que é o tema de nossa aula de hoje, ela é muito importante porque se você não sabe escolher o melhor local para a biópsia, essa biópsia não vai ter resultado adequado. No passado, onde os dermatologistas não eram cirurgiões, encaminhavam muitas dos seus procedimentos cirúrgicos, inclusive para cirurgiões que não tinham a formação adequada em conhecer patologia cutânea, dava muito problema, porque ele escolhia áreas para biópsia que não representava de fato a doença. O dermatologista sabia, naquele momento, na análise, qual era a melhor lesão para fazer uma biópsia. Quando se trata de tumores, é muito mais fácil, né? De você ver uma lesão única tumoral, você vai naquela área lá e faz uma biópsia, que pode ser excisional ou incisional. A gente vai ver aí no decorrer da conversa da gente, tá? Mas o que é muito importante, pessoal, é esse conhecimento de qual o melhor local, qual a melhor lesão representa de fato a patologia que você está querendo analisar. O patologista depende de você, depende dessa escolha. Não adianta você marcar o local e encaminhar para um cirurgião para ele fazer. Quem tem que fazer é você. Então, nessa jornada, a gente vai aprender tudo isso, tá bom? E hoje a gente vai falar, então, da biópsia de pele. Vamos lá. As biópsias de pele, elas podem ser excisional, pode ser biópsias incisionais, ou seja, dentro da própria lesão, a gente tira uma parte da lesão, um fragmento da lesão. Pode ser por shave, que é uma exerese tangencial, por curetagem, que você faz uma cureta, uma raspagem da área que está acometida e aquele material citológico, que é mais um citológico do que mesmo uma biópsia, é levado para análise. Na curetagem, a gente tem muita dificuldade. Está aqui porque os livros-textos ainda apontam esse recurso, essa ação, como possível para as biópsias de pele. E aqui as biópsias especiais, nós vamos só falar aqui da microscopia eletrônica e a imunofluorescência Então, quando a gente vai fazer uma imunofluorescência, é preciso saber como eu tenho que encaminhar essa imunofluorescência para determinado laboratório. Primeiro, não são todos os laboratórios que fazem imunofluorescência, tá? São alguns grandes centros que fazem imunofluorescência. E quando vai encaminhar para a imunofluorescência, ele vai no meio especial também, que a gente vai ver um pouco adiante, tá? Vamos lá. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Biópsias excisionais, tá? São utilizadas para remover tumores ou lesões suspeitas de neoplasias, obedecendo às margens protocolares aí de 2 milímetros.
Ou seja, quando eu tenho uma lesão tumoral, onde eu possa removê-la por completo, para fazer uma análise histológica, eu a faço por completo. As biópsias incisionais nos tumores não tem nenhum problema, não agrava o tumor, tá? Não diminui a possibilidade diagnóstica, A gente destina, então, as excisionais para tumores, quando os tumores são pequenos, e a gente pode fazer a biópsia excisional. Um tumor grande, lógico que eu tenho que fazer biópsias incisionais, ou dentro, levando um fragmento do tumor para análise, tá certo? E por que a gente obedece essa margem de 2 milímetros? Por exemplo, no melanoma, quando eu suspeito uma lesão melanocítica com suspeita de melanoma, a gente tem que fazer com a margem de 2 milímetros. Porque quando o patologista analisa aquela lesão, ele tem que ver o todo da lesão. E o julgamento do patologista em relação à doença é feita no local que representa a maior profundidade do tumor. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque eu posso fazer uma biópsia excisional, podendo até fazer a excisional, e a gente não representar adequadamente a tumoração. Lesões melanocíticas, margem de 2 milímetros, se é possível tirar toda a lesão, a gente tira toda a lesão, tá? Em uma das nossas aulas, falamos de melanoma, na biópsia de melanoma, que é muito especial, isso é importante porque quando eu vou fazer essa análise, e o patologista me define o Breslow, esse é o instrumento mais importante para definir tratamento. Margem de segurança, pesquisa de gânglio sentinela, tá? Ampliação, né, que a gente vai dar a posteriori, tá bom? Vamos em diante. Nas biópsias excisionais, quando da suspeita de neoplasia, com risco de dar metástase, ou de oferecer metástase, é de bom senso realizá-la no sentido da drenagem linfática. Isso é muito importante, pessoal, esse que a gente coloca aí. Quando você suspeita de um paciente com a tumoração na região dos membros inferiores, por exemplo, ou membro superior, a gente tem que obedecer a drenagem linfática. Porque quando nós formos fazer a ampliação, a direção da incisão é na drenagem linfática. Se eu faço contrário à drenagem linfática, eu vou superdimensionar a minha ampliação. Então, muito cuidado com isso, né? A gente procurar, na medida do possível, porque às vezes a tumoração ela tem uma distribuição horizontal, né, no membro, e ela não obedece à drenagem linfática no seu acometimento. Então fica muito grande a excisão. A gente pode, nessa situação, fazer dessa maneira. Mas se pode você fazer a biópsia no sentido da drenagem linfática, a gente faz no sentido da drenagem linfática. Porque quando a gente vai reconstruir, por exemplo, a gente sempre usa as linhas de tensão da pele. Nos membros da linha de tensão são contrárias à drenagem linfática. Então, se eu for obedecer as linhas de tensão, eu vou desobedecer esse protocolo de intervenção mais adequada para a biópsia, tá? A biópsia excisional tem por função, além de elucidar o tipo tumoral, dizer a sua profundidade. Outro ponto fundamental. A quantidade de material que você tem que encaminhar para a biópsia. Se você vai fazer essa biópsia, ela tem que representar toda a estrutura da pele. Você vai representar epiderme, derme e hipoderme. Tá? Então, o subcutâneo tem que estar também nessa análise. É muito importante fazer isso. Biópsias superficiais demais, o patologista tem dificuldade, muitas das vezes, de estadiar histologicamente a tumoração. E isso pode prejudicar a intervenção futura. As biópsias por shave, que é a exerese tangencial, elas podem ser utilizadas sem nenhum problema. E a gente usa muito desse recurso de shave para tratar inúmeras doenças dermatológicas, como a ceratose seborreica,
as ceratoses actínicas, as verrugas, vulgares ou lesões verrucosas. Quando a gente vai fazer um shave e há necessidade de análise histológica, né, a gente tem que dizer ao patologista que a gente está fazendo exerese tangencial, fragmento de pele de tal local, e para ele poder também saber que nós estamos tirando uma representação daquilo lá, tá? Quando, lógico, que as doenças dermatológicas que tem crescimento exofítico, ou seja, está ali restrito a derme superficial e epiderme, a gente tem aí uma representação histológica excelente, né? A gente, a ceratose seborreica, por exemplo, a gente pode tratar, uma das formas de tratamento da ceratose seborreica é por shave e eletrocauterização de sua base, tá? Ou eletrocauterização, curetagem na área e estamos resolvidos aí. Mas esse material, uma ceratose seborreica, por exemplo, pigmentada, é interessante, se você não tiver o dermatoscópio, tiver a certeza clara de que aquilo se trata de uma ceratose seborreica, o encaminhamento para biópsia é muito importante, tá? A gente não pode negligenciar nessa análise histológica, porque pode trazer um prejuízo grave para o paciente. As biópsias incisionais constituem técnicas de rotina na dermatologia, né, para se obter fragmento de pele e, através do exame histológico, auxiliar na elucidação diagnóstica de diversas dermatoses. Está bem claro, mas para nós dermatologistas, para os residentes de dermato, para os amantes aí da cirurgia dermatológica, isso parece muito claro, mas se a gente não introspectar isso, de que as biópsias excisionais, elas são recursos extremamente valiosos para o diagnóstico, e se eu a conduzir mal, eu também vou prejudicar a análise histológica, e não é culpa do patologista, mas culpa do cirurgião que está fazendo a biópsia. Existem alguns postulados importantes que a gente tem que colocar em mente quando a gente está se familiarizando com as biópsias de pele, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, é lógico, deve-se escolher a erupção mais significativa e evitar a lesão sem regressão. Esse é um ponto importante. Por isso, pessoal, que o dermatologista, a gente, quando tem familiaridade com as patologias cutâneas, somos nós os mais gabaritados para fechar esse diagnóstico. Quando você encaminha isso para um outro especialista que não tem a vivência em cirurgia dermatológica, ele não vai saber escolher de maneira adequada o melhor local para a biópsia, principalmente nas biópsias incisionais, ou seja, dentro da lesão, certo? E aqui tem, evitar a face por razões estéticas. Isso, lógico que se a lesão for eminentemente na face, eu tenho que fazer a biópsia na face, né? A gente deve evitar a face quando eu tenho múltiplas lesões, inclusive tronco, membros e tal, eu vou buscar nesses outros locais para que a cicatriz não seja evidente, não fique visível para as pessoas, tá? Evitar as áreas de maior predisposição ao queloide, isso a gente tem que conhecer isso, é muito importante, como a região do dorso, a região pré-external, os braços também são locais comuns de queloide, mas mais importante do que o local é a gente fazer essa investigação com o paciente. Tu tens alguma cicatriz? Como é a tua cicatriz? É uma cicatriz de que natureza? E é muito interessante que alguns pacientes julgam como queloide qualquer cicatriz desagradável que ele tenha. Cicatrizes alargadas, cicatrizes hipertróficas, para ele tudo é queloide, tá? Então a gente vai chamar o feito à ordem e dizer, olha, ao paciente que aquilo não se trata de um queloide, é uma forma natural de cicatriz que alguns pacientes têm, alargar a cicatriz. Existe, lógico, alguns recursos que a gente viu lá na aula com o Mattioli, vocês podem recapitular, para a gente minimizar essa possibilidade de alargamento. Mas isso é muito inerente ao próprio paciente, à biologia do paciente. Evitar áreas como pernas e pés devido à estase circulatória e, consequentemente, cicatrização mais demorada.
Se a gente tem, mais uma vez, lesões fora da área da perna, a perna é horrível para cicatriz, né? A gente tem um localzinho muito chato de cicatriz, difícil de cicatriz. E as cicatrizes nas pernas ficam desagradáveis, ou com hipercromia, ou com alargamento, da descência de pontos. Mas se a gente precisa fazer a biópsia naquele local, vai ter que fazer ali. A gente faz biópsia, por exemplo, de leito ungueal, né? da matriz. E a gente tem uma aula sobre biópsia de unha aí para vocês, tá? Vão nelas também. Isso é muito, mas muito importante. Os cursos que a gente vai aqui nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado, a gente vai se familiarizando com tudo isso. Isso aqui são degraus que a gente vai aqui avançando. E a gente tem a certeza que nessa jornada, ao término dessa jornada, a gente vai sair com a capacidade real de fazer diagnósticos, de fazer a melhor intervenção possível. E fazer a diferença, que eu chamo muita atenção para estudar dos meus alunos. Fazer a diferença para as pessoas. E a diferença para o bem, tá? Um ponto também muito importante é a questão de crostas, né? Biópsias em áreas de crosta, em áreas cicatriciais muito proeminente. Existe, às vezes, necessidade de fazer nessas áreas. Quando a gente tem uma área de crosta, por exemplo, eu removo a crosta e faço a biópsia, né? Nas áreas cicatriciais, eu tenho que, às vezes, fazer biópsia na cicatriz. Por quê? Porque aquela cicatriz é cicatriz ou é um carcinoma esclerodermiforme? Né? É uma cicatriz somente ou uma esclerodermia? Né? Ou uma lesão residual de um processo inflamatório que teve naquele local. Aí eu não posso fazer na cicatriz, tenho que fazer na bota, tenho que fazer onde tem atividade da doença. Tá? Manchas, em locais de manchas residuais, não dá para a gente fazer, que não vai representar a doença em si. Né? Então, a gente tem que ter o olhar, pessoal, a gente ali, naquele momento da biópsia, nós somos o médico assistente, mas a gente tem que ter o olhar de dermatopatologista, a gente tem que ter o olhar do patologista. O que é que o patologista precisa analisar para fechar o diagnóstico? O patologista, ele é nosso parceiro, mas ele precisa de informações, ele precisa de uma representação adequada do que ele está analisando, porque senão a gente vai trazer problema para ele, para a gente e para o paciente. Né? Se a lesão for grande, né, que não possa ser incluída por completo, dê preferência à periferia mais ativa, junto com pequena área de pele sã. Isso é muito importante. Mesmo que não haja evidência de comprometimento subcutâneo, este deve ser incluído na amostra. É muito, muito importante isso, porque eu só vou ter a certeza clara de que não há um comprometimento do subcutâneo, levando o subcutâneo para análise também. Né? Para o patologista dizer até que nível nós temos aquela patologia. Se for uma patologia inflamatória, eu posso ter uma patologia inflamatória que tenha comprometimento alto, dérmico ou até epidérmico e também no subcutâneo. Então, é importante que toda a estrutura da pele seja analisada histologicamente. Sempre escolher uma zona de lesão onde há maior atividade. Né? Isso é um aforismo importante e parece óbvio demais, mas muita gente esquece de fazer isso na prática. Onde é que eu vou fazer a biópsia dessas muitas lesões que eu tenho e que possa representar de fato a doença, né? Por exemplo, na hanseníase tuberculoide, a lesão na borda é o melhor local para análise histológica. Já na hanseníase indeterminada, o centro da lesão é mais importante. Tá? Nas doenças inflamatórias, que tem um crescimento periférico importante, então fazer uma biópsia na periferia, até com pele sadia também, isso gera uma possibilidade maior de acerto do patologista. E nas doenças bolhosas, por exemplo, um dado aqui muito importante, porque ela pode ser, quando as bolhas são tensas, são grandes, a gente pode ter bolhas de vários tamanhos, mas quando eu não consigo incluir toda a bolha para o patologista analisar, e vou tirar um fragmento, a borda dessa lesão, é possível fazer na borda dessas lesões para essa análise, né?
Aqui está mostrando uma pele, uma lesão pustulosa ali, ó, sob uma base eritematosa dessa paciente. Ela tem uma suspeita aí de uma doença bolhosa e a gente precisava esclarecer esse diagnóstico. Veja que toda a bolha foi incluída para análise histológica. E isso dá ao patologista uma possibilidade de acerto muito maior. Então, ele vai ver em que nível se encontra essa bolha, né? Se é intraepidérmica, dentro da epiderme, se ela é alta ou se ela é mais baixa, se é subepidérmica. Então, isso tudo é muito importante para o julgamento diagnóstico, tá? Biópsias em lesões de eritema nodoso, né? Quando a gente desconfia de que há um acometimento inflamatório importante no subcutâneo, óbvio que a representação do subcutâneo tem que ser bastante representativa, né? Então a gente tira até o panículo subcutâneo. Eu não sou aquele que poupa tecido para as biópsias. Eu procuro levar a maior representação daquele material para o patologista. O patologista agradece muito nisso, porque ele melhora a visão dele. Ele tem mais áreas para ele cortar e ele poder fechar esses diagnósticos, tá? Então, dá preferência técnica de biópsia elíptica, né, com ângulo perfeito, né, 45 graus, para a sutura ser precisa, certo? Em algumas situações, a gente pode, por exemplo, em algumas áreas tumorais, e o tubo é friável, quando você vai dar o ponto, ele rasga o tumor, às vezes não é possível fazer o ponto, dá uma cauterização discreta ali na base e faz um curativo compressivo desses pacientes. Pode fazer o ponto, quando a gente fizer o ponto, a gente vai procurando puxar a derme de lado, o mais distante possível, para fazer uma hemostasia. Não é para fazer uma perfeição em cima de uma área tumoral, isso não tem sentido, tá? Então, o que eu tenho que fazer é somente uma hemostasia daquele local ali, e esperar o resultado da biópsia para a gente definir o tratamento. Mas eu quero salientar uma coisa importante. Quando o dermatologista, oncologista ou dermatologista que está familiarizado às lesões tumorais, ele faz uma hipótese diagnóstica de lesão tumoral, a chance de acerto dele é muito alta, é acima de 90%. É por isso que em muitas das situações a gente já intervém na tumoração para tratamento, quando a gente tem os carcinomas basocelulares, por exemplo. Aí você pode dizer, Otávio, mas o tratamento das margens de segurança, eles são definidos também pelo aspecto histológico. É verdade. Mas aí quando a gente vai abordar com o propósito já de tratar, porque imagina dentro de um serviço que tem uma rotatividade grande, você fazer uma biópsia, que já leva algum tempo para a pessoa esperar, para a pessoa fazer a biópsia, você ainda tem o tempo de espera do resultado anatomopatológico, que às vezes no serviço público isso pode demorar bastante, e depois disso você marcar a cirurgia. Então você pode fazer a intervenção já, considerando uma margem mais ampla, e tratar essa pessoa. Essa é sempre a possibilidade, se não está errado da gente fazer isso, tá certo? No couro cabeludo, fazer a incisão paralela à direção do crescimento do pelo. Interessante que você mantém a representatividade por completa do pelo, tá bom? Finalmente, sempre marcar previamente o local a ser biopsiado, de preferência com caneta marcadora. Gente, isso é muito importante, porque quando a gente vai fazer a biópsia e não marca o local e faz a infiltração, aquela área que a gente vai biopsiar, ele se apaga. Muitas das vezes vai se apagar a área que você está querendo biopsiar. Então você marca a área que você vai tirar, faz a infiltração para poder fazer no local que você desejava, porque senão você termina trocando de local, tá? A infiltração anestésica deve ser dirigida à hipoderme, também pode fazer na derme profunda, não tem nenhum problema disso, para evitar falsas imagens de edema, espongiose, vacuolização celular. Quando a gente faz muito superficial, isso pode acontecer, tá? Mas lembrar que acontece muito próximo àquela área de infiltração. Tá? Nas áreas um pouco mais distantes, você tem uma representatividade de biópsia adequada, esses artefatos ficam, não acontece, é muito difícil eles
prejudicarem a análise histológica, tá? E para concluir, e vai concluir só que não vou entrar nos detalhes da imunofluorescência, porque na grande maioria a gente não tem, e quando a gente vai lançar a mão, ele lança a mão da imunofluorescência para tipos muito especiais de doenças cutâneas, por exemplo, no lúpus eritematoso, nos pênfigos, nos pemfigoides, nas epidermólise bolhosas. São doenças mais raras, são doenças conduzidas por dermatologistas com experiência nessa área. Mas aqui eu só quero chamar a atenção de vocês que para a imunofluorescência a gente tem um meio especial para conduzir o material biopsiado, né? Na biópsia tradicional, todo o material eu coloco na formalina, a 10% tamponada, né, que é o meio de fixação. O meio de fixação da imunofluorescência chama de meio de Michel. Geralmente, os laboratórios que fazem imunofluorescência, eles encaminham esse material para você, você coloca a peça, faz a biópsia, coloca a peça, eles encaminham para o laboratório de referência, tá? E está ligado, então, a essas doenças inflamatórias autoimunes, que aí é muito importante para elucidar certos diagnósticos. E termina sendo muito do específico do especialista da dermatologia, não é objeto aqui importante para o nosso curso, para a nossa programação, mas o conhecimento é importante. Imunofluorescência, se eu vou optar por imunofluorescência, lembra que tem um meio especial, tenho que ligar para o laboratório, pedir o material que vai ser mandado para você. Não é a formalina que a gente coloca a peça biopsiada, tá? E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. E, pessoal, para concluir, eu vou deixar aqui essa João Pessoa maravilhosa para vocês. A nossa cidade, de fato, é linda. E nesses dias a gente vai estar junto nos nossos cursos hands-on. A gente vai pegar a mão, nessa jornada, a gente vai estar junto também para vocês fazerem o diferencial aonde vocês estiverem. Fazer bem feito na medicina é fazer o melhor para o nosso paciente. Tenho certeza que numa caminhada, nessa jornada, nós vamos chegar lá. E nós vamos modificar muito dos aspectos de atendimento em cirurgia dermatológica nesse país. Um grande abraço e a gente se vê o mais breve possível. Teremos aí muitas outras aulas para vocês. Um abraço.